Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. O nosso bom dia também aos que nos assistem via internet, né? Os seguidores da Aurélio Rubens no Facebook e o pessoal da comunitária Vida Nova. E antes que a gente dê início à nossa exposição de hoje, né? Vamos fazer a nossa prece. Então, convido a todos que nós possamos juntos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e junto aos amigos espirituais que mais uma vez estão aqui conosco em mais essa atividade, e que nós possamos ir a fundo nos ensinamentos desta manhã, para que possamos cada vez mais ir aprendendo esses ensinamentos, que eles possam calar fundo em nossos corações, em nossas almas, para que possam produzir os efeitos desejados na nossa jornada, que é a nossa reforma interior, rumo a essa perfeição, que embora esteja tão distante de nós, que nós possamos perseverar nesse caminho, com a ajuda de Deus. E assim seja. Bom, dando continuidade então no estudo, né, do Livro dos Espíritos, hoje nós estamos vendo o livro 2, capítulo 11, dos Três Reinos, né? E hoje eu vou falar das questões de 85 até 600. Eu coloquei, dá para ouvir bem, né? Mais ou menos, o barulho aqui atrapalha um pouco. Eu coloquei essa frase do Leon Denis, onde ele fala: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal e agita-se no animal e acorda no homem, né? É uma frase que ficou famosa, né, dele. E ele resumiu nessa frase o estágio que faz o espírito, né, ainda na sua fase bem inicial, antes que nós cheguemos nessa fase que estamos hoje, que é o minal, né? Certo? Esse assunto, né, dos Três Reinos, ele é um assunto bastante complexo, né? Não é aqui numa manhã de domingo que a gente vai esclarecer tudo. É o tipo de assunto que necessitaria só uma exposição dedicada a ele, né? Ou várias, né? Mas aqui pelo Livro dos Espíritos a gente vai ter bastante esclarecimentos a respeito, né? Eu coloquei também uma frase aqui, um trecho aqui do Hamed, Espírito, né? Um dos colaboradores do Evangelho, do livro Renovando Atitudes, que ele fala o seguinte: não podemos separar a natureza de nós mesmos, entendendo que pertencemos aos mesmos departamentos da vida, desde o mineral, o vegetal, o animal até o homem. Por sermos parte desse grandioso espetáculo da natureza e possuirmos a capacidade de entendê-lo racionalmente, é que deveríamos ser os primeiros a considerar a sagrada naturalidade que há em nós, bem como perceber conscientemente seu processo atuando em nossa intimidade. Na natureza, tudo foi criado com objetivo e função, porque nada do que está em nós está errado. O que acontece é que muitas vezes usamos mal, ou seja, não aprendemos a usar convenientemente e dentro de um senso de equilíbrio as possibilidades mais íntimas da nossa alma imortal, né? Então o que ele está dizendo aí é que a gente faz parte da natureza. Os elementos que tem dentro do nosso corpo estão na própria Terra, né? Então a gente tem essa simbiose com a natureza, né? E dentro dos três reinos, né, na verdade 4, né, se a gente contar com o nominal, nós, os homens, né, os homens e mulheres, evidentemente, somos os únicos que conseguimos entender esse processo, porque nós temos a inteligência como tem os animais, só que nós temos a razão, o livre-arbítrio, né? Então isso facilita o nosso entendimento, né? Há uma distância bem grande entre nós e os animais por causa desse detalhe, né? E como ele diz aqui, tudo na criação tem um objetivo e função, não tem nada errado conosco, né? O errado somos nós, dentro da nossa imperfeição ainda,
que não aprendemos a usar os recursos, né, que temos à mão. Então, a gente ainda precisa aprender muito. E estamos aqui para aprender mesmo, né? Então, iniciando lá as perguntas, ele pergunta aqui na 585. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Ao que os espíritos respondem, né? Ainda tem o restinho da pergunta, que fala, segundo alguns, a espécie humana forma a 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Então, é a resposta. Todas são boas conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. E tem um comentário do Kardec, ele fala o seguinte, esses 4 graus apresentam, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência, entre aspas, né, de sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência e o conhecimento de Deus, né? Eu fiquei aqui meio cismado que esse matéria inerte. Matéria inerte é uma coisa que não tem vida, né? Mas aqui há de se entender o seguinte, essa matéria inerte é uma questão de ter assim, logicamente esse movimento, mas não há como em nós, não há uma vontade, uma razão, uma decisão, né? Por isso que ele fala em matéria inerte nos minerais, nos vegetais e até nos animais, né? Então, ele estava falando aqui materialmente 2 classes, orgânicas e inorgânicas. Né? Até aí é ciência. Do ponto de vista moral, os 4 graus, mineral, vegetal, animal e hominal, né? Então, veja, o mineral, o que se destaca é essa força mecânica de atração, de aglutinação, né? Tá certo? Até porque foi assim que foram formados os planetas todos, né? Por atração, por aglutinação, né? No vegetal, até coloquei aqui, com matéria inerte, né, que não tem atividade nem movimento próprio, né? Mas é dotada de vitalidade, porque ela cresce, frutifica, né? Desenvolve-se, então, tem em si essa vida, né? E no animal tem a vitalidade, a inteligência instintiva, como ele diz aqui, mas é limitada, né? O animal é puramente instinto, né? Agora, o homem, como ele disse, tem tudo o que tem nas plantas e nos animais e domina, né? Então, tem essa inteligência especial, consciência e conhecimento de Deus. Vamos lá, 586. Tem as plantas consciências de que existem? Eles respondem o seguinte, não, pois não pensam, evidentemente, né? Só tem vida orgânica. Então, veja, os 3 reinos, a gente por pensar, tem sua razão de existir, porque, caso contrário, Deus não o criaria assim, né? Nós temos, né, nesse particular, a questão do aprendizado, né? Desde a sua criação, o espírito vai passando por essas fases e vai aprendendo, né? Não poderia ser diferente, né? Porque a gente não daria salto, a própria natureza não dá salto, né? Então, aí é a razão desses reinos até de chegar nominal. Então, a gente analisar como espírito tudo que já passamos, né? Nós já andamos um bom pedaço, né? Então, veja, a questão das plantas e dos minerais, há os espíritos superiores que supervisionam essa parte, né? Então, eles supervisionam, controlam, né? E são, na maioria das vezes, espíritos que reencarnarão na Terra até para novas descobertas, porque já tem esse conhecimento do plano maior, né? Então,
vem proporcionar a gente novas descobertas nesses campos, né? Mineral, vegetal, tá certo? Na 587, ele pergunta o seguinte: experimentos e sensações, ainda se referindo às plantas, né? Sofrem enquanto as mutilam? Ele responde, né? Recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação de dor, né? Então, veja, tem a impressão física porque tem vitalidade, há uma vida ali, né? Mas eles são portadores de um psiquismo rudimentar, né? Então, é muito diferente do homem, evidentemente, né? E por isso mesmo não sofrem e nem têm dor, né? E nem estão aqui para passar por expiações ou provas, né? Estão em verdadeiro estágio, né? Na 588, ele fala: independe da vontade delas a força que as atrai uma para as outras? Eles respondem: certo, porquanto não pensam. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se, né? Então, veja, são forças que atuam entre si, né? Independe da vontade, né? Não pensam, porque não há um livre-arbítrio, não há o que decidir, né? Tá certo? No reino animal isso ocorre por instinto, né? Então, já no animal já tem o instinto que não tem na planta, nem no mineral, né? E nós vamos herdar isso também nos animais, né? O instinto também em nós é muito importante. Na 589, ele pergunta: algumas plantas, como a sensitiva e a dionésia, até coloquei umas fotos aqui para a gente conhecer as plantas, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha, que prepara, né, uma armadilha, com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar, têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal, constituem a transição de uma para a outra? Uma perguntinha longa do Kardec, né? Eles respondem: olha, tudo na natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra. No entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por conseguinte, carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. E o comentário que o Kardec faz em cima dessa questão, que fala: o organismo humano nos proporciona exemplos de movimentos análogos, sem participação da vontade, nas funções digestivas e circulatórias. O piloro, aquela pequena abertura que faz comunicação entre o estômago e o duodeno, se contrai ao contato de certos corpos, para lhes negar a passagem. Isso é uma coisa que independe da nossa vontade. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, os movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção e ainda menos da vontade. A sensitiva, a maioria que já conhece, você passa o dedo nas suas pernas, elas se recolhem, né? Como o nome diz, né? Parece que elas sentem aquele contato, né? E a questão da dionese, como chama? Esqueci o nome da planta. Aqui não está, vou botar aqui. Dioneia, né? Ela faz mesmo isso, né? A mosca pousa lá, qualquer inseto, e ela prende e suga, né? Tá certo? Talvez ele fala aqui, quando fala aqui em os zoófitos, né? Zoófitos, os animais são animais de aparência de planta. O exemplo é o coral, por exemplo. O coral não é uma planta, é um animal, né? Ele tem só aparência de planta, né? Agora, a questão aqui é essa transição de um reino ao outro. Talvez, né? Eu vou falar aqui o talvez, porque a gente não sei, tem certeza disso, mas esse instinto que apresenta essa planta já pode ser, já está em transição com o animal, né? Então, como tudo está em transição, não há um limite marcado entre um reino e o outro, né?
Então, a gente vai vendo essas observações, né? Da mesma forma que a gente aqui está passando por uma transição planetária, né? Estão passando de um mundo de provas e expiações para um mundo em regeneração. E também não tem uma linha demarcatória. Isso já está ocorrendo, né? Vai demorar algum tempo ainda até que a gente se transforme no mundo em regeneração, né? Então, até lá vai acontecer muita coisa, né? Então, veja, isso tudo acontece porque eles não pensam, não têm a vontade, não têm o livre-arbítrio, não têm a decisão, né? Tá certo? Então, são sinais, né, desse instinto, como eu disse, que vão se acentuar no reino animal e depois em nós, né? Então, Kardec comenta sobre diversos mecanismos que existem na gente, né, e independem da nossa vontade, como foi o exemplo que ele deu no comentário dele, né? E muitas vezes age dessa forma como defesa do nosso organismo, né? Na 590, ele haverá, a pergunta, não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Ele responde, há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se deu ao significado dessa palavra, né? Porém, um instinto puramente mecânico. Quando, nas operações químicas, observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém. Quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isso não dás o nome de instinto, né? Não, então, ele está dizendo aqui que se existe um instinto, ele é puramente mecânico, né? E ele dá o exemplo de dois corpos que se atraem, na química, por exemplo, e não é instinto, é afinidade, né? Então, se atrai por afinidade. Na 591, ele pergunta, nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita como os outros seres? Ao que eles respondem, tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais sempre animais, e os homens sempre homens, né? Bom, logicamente, a gente sempre vai encontrar no mundo mais perfeito as coisas mais perfeitas, evidentemente, né? Porque o progresso dos mundos é uma coisa natural, né? Como nós podemos perceber aqui mesmo, né? Se a gente for analisar o nosso planeta há 500 anos atrás e o que é hoje, a gente vê o quanto nós progredimos, né? E isso é uma coisa inevitável, o progresso vai empurrando a gente, né? E nos mundos mais adiantados, essa percepção aumenta, evidentemente. Se você tem espíritos mais perfeitos, logicamente animais e plantas também mais perfeitos. Mas serão sempre animais, serão sempre plantas, né? Assim como o homem será sempre o homem, né? Só que mais adiantado. E aqui a gente muda de assunto, vai falar os animais e os homens, né? Que é esse subitem. Então, na 592, ele pergunta, se, pelo que toca à inteligência, compararmos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Ele responde, a este respeito é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outro que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais e menos bem dotado do que muitos desses, né? A natureza lhes deu tudo e que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para a satisfação das suas necessidades e para com sua conservação. Seu corpo se destrói como um dos animais, é certo, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobre homens, que vos rebaixais mais do que os brutos. Não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus, né? Então, Kardec pergunta se haveria uma linha demarcatória entre o homem e o animal, né?
Então ele diz que realmente não teria, né? E ele alega na pergunta que parece que às vezes os animais são mais inteligentes que os homens, né? Então, a resposta que eles falam que muito se discute a respeito. Os filósofos, uns falam umas coisas, outros falam outras, né? Mas, ao todo, o homem é um ser à parte, né? Não tem como negar isso, né? E dependendo da sua evolução, ele pode se rebaixar muito pela ignorância, pela imperfeição, e pode elevar-se, né? Então, nós temos esses altos e baixos, né? Então, isso não acontece à toa. Nós todos em níveis evolutivos diferentes, evidente, né? Então, agora, fisicamente, o homem perde em força para o animal, evidentemente, né? Mas só o homem pode compreender a vida, né, na sua totalidade, né? Porque só ele tem a faculdade de pensar em Deus, o animal não tem, né? Na 593, ele pergunta: poder-se-á dizer que os animais só atuam por instinto? Aí ele responde lá: ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos atuam denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada, né? Mais uma vez o Kardec tem um comentário. Não se poderia negar que, além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase se circunscreve na utilização de meios de satisfazerem as suas necessidades físicas, e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhor alguma realizam, né? E ele continua, um comentário meio longo. Qualquer que seja a arte com que execute seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria, separada da sua espécie, não deixa, por isso, de construir o seu ninho em perfeita conformidade com seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre a natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que, entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza, né? Então, veja, o que ele está dizendo é que na maioria dos animais atua o instinto, né? Mas não há uma vontade movida pela inteligência, né? Essa inteligência que nos animais é limitada, né? Então, ele fala que essa vontade, ela seria para satisfazer determinadas necessidades e prover o seu instinto de conservação, né? Nada mais que isso, né? E dá o exemplo de certas crias que fazem seus ninhos. A gente vê alguns passarinhos que fazem ninhos, né? Parece engenheiro, né? Construindo aquele ninho, e ele não aprendeu com ninguém. A mãe dele falou: vem cá, é assim que faz o ninho, né? Ele vai lá e, por instinto, ele faz aquilo como ele tivesse aprendido em algum lugar, né? E ele faz isso há 100 anos e vai fazer o resto da vida, né? Isso não muda, né? Mas por quê? Porque não existe aí ele vai melhorando o ninho, coisa que eu falo. Ele faz daquela forma já há tanto tempo, né? E suas crias também vão fazer da mesma forma, né? Muito interessante isso. Na 594 ele pergunta: tem os animais alguma linguagem? Aí ele fala: se vos referis a uma linguagem formada por sílabas e palavras, não, evidentemente, né? Meio, porém, de se comunicar entre si tem. Dizem uns aos outros muito mais do que imaginais, mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter, né?
Está dizendo aqui, eles têm uma linguagem, mas não é igual a nossa, evidentemente, né? Se comunicam e falam muito mais coisas do que pode imaginar, né? Certo? Mas é sempre uma linguagem restrita às necessidades deles, né? Assim como as ideias também são restritas, né? E ele continua aqui nesse assunto. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Aí eles respondem, compreende-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós outros homens só dispondes da palavra, e os mudos. Facultadas-lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensas que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem. Porém, a dos animais é instintiva e circunscrita às suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível, né? E se presta a todas as concepções da sua inteligência. O Kardec também faz um comentário aqui a respeito. Ele fala, efetivamente, os peixes, como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz. Devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que lhes não falecem meios de se entenderem, do mesmo modo que a dos animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada? Então, o que ele está dizendo aqui? Então, o Kardec pergunta como é que fariam os animais que aparentemente não têm voz, né? E ele fala que eles se comunicam por outros meios, né? Aqui, dando o exemplo da nossa parte, nós temos os surdos e mudos que usam uma linguagem específica, que é Libras, né? Nós não entendemos, mas eles se entendem perfeitamente, né? E nós também, os cegos, na linguagem escrita, tem o Braille. Nós também não entendemos, mas eles escrevem livros com aquilo, né? Também, a linguagem, como já falamos, a ideia dos animais é sempre restrita, né? É sempre a sua necessidade e a sua conservação, né? Tá certo? Agora, a do homem, ela é perfectível, ela tende à perfeição. Então, a nossa linguagem vai cada vez mais perfeita, né? Não é ainda, né? Mas vai sendo, né? A própria língua portuguesa, ela vai mudando, né? E a gente falava voz mercê no passado, hoje fala você, e amanhã a gente vai estar falando VC, talvez, né? Porque hoje a gente vê os jovens usando muita abreviatura, né? E até já na linguagem, né? E muitos querem já aplicar essa linguagem hoje, né? E isso não acontece assim, tem que acontecer naturalmente, né? Isso é evolução, né? E o Kardec, no comentário dele, fala sobre os peixes cardumes que migram seguindo um líder, ou um provável líder, né? E deve haver uma comunicação entre eles, né? Porque, caso contrário, seria uma bagunça, né? A menos os passarinhos e essas aves que migram, né? Andam quilômetros, né? Voando, né? Fugindo de uma temperatura para uma pior para uma melhor, né? Tá certo? E ele fecha o comentário dizendo que a gente não devia ficar admirado, porque os espíritos também eles não usam a palavra articulada no plano espiritual, é tudo mental, né? Então, de perispírito para perispírito, né? Na 595, ele pergunta, gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? Os animais não são simples máquinas, como supomos. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a esse, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possui-a restrita aos atos da vida material, né? Então, os animais não têm o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio só cabe ao homem, né? Que é conquistado
pelo homem quando passa a fase uminal, faz essa fase final nossa aqui, né? Final não, né? Ainda tem mais uma lá para frente, que seria angelical, mas está ainda muito distante da gente, né? Mais uma vez, essa liberdade é sempre restrita devido às suas necessidades e diante dos atos materiais, né? E, logicamente, não se compara do homem, né? Porque eles também não têm os mesmos deveres, né? Não estão aqui espiando, nem submetidos a provas como nós, né? Na 596, ele pergunta, de onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? Responde o seguinte: origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz, né? Então, veja, tem essa conformação, como ele diz, né? Mas são simples imitações, né? E as imitações, eles não têm noção do que estão fazendo, né? Nem o papagaio, quando fica imitando a gente, ele sabe do que está falando, ou falando não, imitando, né? E muito menos o macaco também, quando imita gestos, também não tem consciência daquilo, né? A 597, ele pergunta, pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Aí ele responde, e que sobrevive ao corpo, né? Basicamente ele está se referindo ao princípio inteligente que vai sobreviver ao corpo, como nós também, né? Nós, quando desencarnamos, sobrevive a alma, o espírito, né? Essa nunca morre, né? Com eles também acontece isso, sobrevive esse princípio inteligente, né? Ele faz uma subpergunta aqui, será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Ele responde, é também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a essa palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus, né? Então, essa alma que ele se refere mas é inferior à do homem ainda, né? E ele comenta que a distância entre os animais e nós é a mesma que separa nós de Deus. Então, há uma distância muito grande, né? Eu coloquei aqui um comentário que eu peguei na internet que fala o seguinte, o princípio inteligente provém do princípio espiritual e sua individualização resulta na formação do espírito, que em processo evolutivo contínuo virá a ser o espírito imortal, né? Então, veja, esse princípio espiritual que ele se refere nesse comentário são aqueles espíritos, entre aspas, que estão estagiando ainda, né, nos reinos da natureza, né? Agora, quando ele se individualiza, ele é espírito. Esse espírito a gente grafa com E minúsculo, né? Agora, em processo evolutivo, que contínuo, ele se transforma no espírito com E maiúsculo, né? Então, é o nosso caso, tá certo? Porque nós já nos individualizamos e ganhamos o livre-arbítrio, a razão, então nós somos espírito com E maiúsculo, tá certo? Isso é uma forma, na literatura espírita, encontrada para diferenciar, né, um caso ou outro. Na 598, após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Ele responde lá, conserva a sua individualidade, quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente ele permanece em estado latente, né? Então, veja, essa individualidade é conservada, né? Mas ele não tem consciência de si, eu, né? E essa vida inteligente, ela é latente, ela tem potencial, ela vai evoluir, né? E vai, logicamente, desenvolver com as sucessivas encarnações, né? Mudando de fase até chegar à fase nominal, que é essa fase nossa aqui. Na 599, ele pergunta,
A alma dos animais é dado a escolher a espécie de animal em que encarne? Ele responde, não, pois que lhe falta o livre-arbítrio, né? Falta a decisão, né? Porque só ao homem é dado esse direito, né? Porque tem o livre-arbítrio. Mesmo assim, ele tem que apresentar condições evolutivas para tanto, né? Não é a todos, não são todos que vão escolher a próxima encarnação ou participar do planejamento reencarnatório, né? Por quê? Porque às vezes o estado de imperfeição é tanto, de ignorância é tanto, que não tem essa condição, né? Passa lá um período lá da erraticidade, né? Esse período entre as encarnações, e volta, né? E não está nem sabendo o que está acontecendo, né? Embora nós também não saibamos muito, mas eles sabem menos, né? Porque não tiveram essa oportunidade de participar dessa preparação, né? Como alguns de nós têm, tá certo? Bom, e aqui para finalizar, na 600, ele pergunta, sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem? Ele responde, fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e atua por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe a dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase que imediatamente. Não lhe é dado tempo para entrar em relação com outras criaturas, né? Então, veja, como eu disse, eles ficam numa espécie de erraticidade, né? Que eu já comentei, que esse intervalo entre uma encarnação e outra, que a gente, dependendo do estado em que nos encontramos, né? A gente é socorrido, passa por um tratamento, né? Até que a gente possa ter condições de se preparar para a volta, né? Aqui ou em outro planeta, né? Então, veja, o espírito errante, que é o nosso caso, né? Nós permanecemos nessa erraticidade, pensa e atua por livre vontade devido ao nosso livre-arbítrio. Os animais não têm essa faculdade, né? Agora, ele fica numa espécie de erraticidade, mas ele reencarna rapidamente. Ele não fica muito tempo lá. Não dá tempo para ele se relacionar com ninguém, né? Então, isso acontece com os animais, ao desencarnarem, eles reencarnam muito rapidamente, né? Para continuar aí o processo. Ok? Pessoal, era o que tinha para hoje, né? No domingo próximo aí a gente vai continuar e encerrar esse capítulo e o livro 2, né? Agora vamos partir para a nossa segunda parte, os passes, né? Então, vamos permanecer aqui em silêncio, procurando